Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui hoje, o professor Bruno, para a gente trazer um pouquinho e começar as nossas atividades de uma maneirinha um pouco diferente agora devido a essa pandemia. A gente vai começar falando nessa primeira parte da disciplina sobre anatomia e fisiologia humana. Quero lembrar a todos que todas as aulas estarão disponíveis no canal do YouTube que a gente tem, então se você não segue a gente ainda no YouTube, curte lá e segue a gente, que toda vez que os professores postarem conteúdos novos, vocês poderão estar olhando até de outras disciplinas e podem estar assim se atualizando cada vez mais. Beleza? Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a história de onde surgiu a anatomia humana. A anatomia, ela em si, ela é algo que não se tem algo muito concreto de quando ela realmente iniciou. O que a história traz que lá antes de Cristo, mais ou menos no século V, as pessoas já tinham uma curiosidade em tentar conhecer e entender o que era a anatomia do corpo, ou seja, o que existe por debaixo da pele, que hoje as pessoas não tinham esse conhecimento, porque não tinha assim, nenhuma outra metodologia, era tudo muito antigo e ninguém sabia o que existia. Então começou-se a anatomia com a curiosidade das pessoas. Naquela época, denominadas cientistas, as pessoas tinham a curiosidade para entender o que havia embaixo do corpo humano e queriam entender como que elas poderiam fazer para descobrir. Como naquela época a prática de dissecação do corpo humano ainda não existia, eles iniciaram o processo de fazer a abertura e estruturas dos animais, que éramos as pessoas, a estrutura mais próxima do corpo humano, para conseguir entender, então, qual é a estrutura desse animal para tentar comparar qualquer estrutura do corpo humano. Mais ou menos no sul da África, no século V, foi quando começaram a progredir para fazer a abertura de cadáveres humanos, então. Começou-se com os animais e foi-se para os cadáveres humanos. Ao passar do tempo, com isso, com aspectos éticos e também a religião, que naquela época vinha-se muito forte, proibiu-se o estudo no cadáver humano. Então, eles começaram nos animais, passaram para o corpo humano e depois, por esses aspectos mais éticos e religiosos, regrediu-se de volta para o corpo apenas do animal. Um grande porte nessa época que foi, quando a gente começou a progredir, foi quando lá na época que tinha em Roma, que tinha aquelas dos gladiadores, existia um cara que chamava Galeano. Ele atuou lá como médico, atuando dentro do Coliseu. E o que ele fez? Como não era correto, ainda não podia ser feito, ele fazia de uma maneira escondida e ele fazia anotações. Então ele fazia o estudo do corpo humano das pessoas que perdiam lá durante a batalha e acabavam falecendo. Ele fazia esse estudo e fazia todo tipo de anotação, para posteriormente ele utilizar. Mal sabia ele que foi quando ele realmente começou a anatomia, onde existiam esses primeiros registros do corpo humano. Falando um pouco da história, como ele trabalhava lá na época em Roma, onde existia os campeonatos lá no Coliseu, com a queda do Império Romano, e nisso se veio o clero cristão, o que aconteceu? Houve a queda de todo tipo de estudo. Como a igreja começou a dominar, não poderia-se mais fazer nem a dissecação em corpos humanos, nem em corpos animais. Porque, naquela época, o que a igreja entendia? Que quando acontecia isso, ou se fazia, era de cunho hediondo. Ou seja, era como se hoje o crime que a gente fala de cunho hediondo, que é algo que é utilizado com suma violência, ou algo que utiliza a violência para esse estudo. Então, houve-se esse ganho lá na época, ele começou a fazer, mas precisou parar de fazer esses estudos com a queda do Império Romano. Essa proibição, o que ela aconteceu? Ela durou mais ou menos uns 700 anos. Então, desde quando houve a queda do Império Romano, estendeu-se por uma média de 700 anos. Foi quando na Itália trouxeram-se a primeira universidade de medicina e trouxeram à tona todos esses estudos que Galeano trouxe, que ele acabou fazendo. Então, o que aconteceu? Após toda essa repercussão, na primeira faculdade, na primeira universidade, na época de medicina, utilizaram os estudos do Galeano. Então, foi ele que começou a trazer experimentos, ou ele que trouxe estruturas aonde ele tinha anotado. Outro passo maior foi que, naquela época, para poder fazer o estudo no corpo humano, a gente poderia, no caso eles, né, que eu não estava lá, graças a Deus,
O que poderia acontecer? Só poderiam fazer o estudo em até 48 horas, porque não existia uma maneira de conservação do corpo humano. Então, o corpo humano só poderia ficar até 48 horas em exposição para eles conseguirem fazer os estudos e fazerem as comparações, porque a partir daí as estruturas já não eram mais a mesma, o odor possivelmente já estava lá e ficava difícil de prosseguir com o estudo. Esse progresso, ele aumentou e fez com que as pessoas se interessassem cada vez mais pela área da medicina, aonde cada vez mais as pessoas tinham um interesse em compreender e entender um pouco sobre medicina, aonde trouxe isso um pouco também com uma imagem mais artística, aonde as pessoas começaram, os artistas na época, a retratar a anatomia e começaram a entender um pouco sobre o corpo humano. Um artista muito famoso que fez alguns quadros foi Leonardo da Vinci, onde ele conseguiu fazer a retratação cultural disso na época que aconteceu. E eu trago alguns exemplos, eu trouxe duas imagens para vocês que vocês podem acompanhar aí. São os dois quadros quando a gente fala um pouco sobre anatomia, que foram duas artes que vieram sendo trazidas pela história. Uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Ambas retratam como era realizado mais ou menos o estudo naquela época. A gente consegue perceber que ali tinha uma pessoa, era onde mexia, e diversas pessoas à sua volta, aonde começavam a estudar e começavam a olhar para compreender se era isso mesmo. Então, em 1543, olha quanto tempo atrás, foi quando foi lançado o primeiro livro de anatomia, oficializando a anatomia do corpo humano, que se denominou De Humanis Corporis Fabrica. Quem fez isso foi um médico belga chamado Andrea Vesalius. Ele iniciou e foi ele quem teve a coragem de escrever e trazer um pouco para desmistificar o que é a anatomia do corpo humano. Então, lá em 1543 foi quando houve o primeiro registro, o primeiro livro real disso. Lembrando que quem trouxe as primeiras anotações, quem trouxe tudo primeiramente foi Galeano. Mas quem oficializou publicando uma forma de livro naquela época foi o Andreas. Tal fato importante que hoje essa disciplina é uma das bases de todas as disciplinas da área da saúde, enfermagem, medicina, fisioterapia, enfim, aonde ela é o principal. Lá começou-se como uma coisa mais mística, as pessoas tentando entender, e hoje para todos os cursos da área da saúde, ciências da saúde, é uma disciplina que acaba sendo a base. A gente precisa aprender anatomia. As pessoas querem aprender sobre o corpo humano para começar a entender como ele funciona, como ele é, para começar a entender as doenças e como a gente vai fazer com eles depois de doente. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Aqui na pontinha foi quem é a arte, que retrata quem era o autor, o André. E eu trouxe livros para vocês que, na verdade, se vocês observarem, é só uma revisão. Ele não consta, ele não é o livro oficial. Não achei imagens para trazer para vocês do livro que foi feito. Então, essa primeira revisão do conteúdo foi em 1555. Porém, a publicação inicial foi em 1543. Beleza? Essa foi a primeira parte que eu trouxe mais contando um pouco sobre a história de anatomia para vocês, para a gente conseguir entender para onde a gente está indo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estamos aí. Até mais!